aqui falando sobre esse tema, que é um tema que eu costumo falar bastante, né, e viver também muitas experiências sobre ele, que é a aromaterapia e o TDAH. Esse treinamento, ele é um pouco longo, mas eu não vou entrar muito assim nos detalhes, até para que a gente não estoure as 22 horas, que é o limite do nosso horário. Mas como vai ficar gravado, depois vocês podem também ir olhando com mais calma, tá? Então, aqui a gente vai começar falando, né, primeiro, o que é o TDAH. Então, muitas pessoas acham que é frescura, ou que acha que a pessoa que é TDAH, ela não é inteligente, ou acha uma pessoa assim, mas ela é inteligente, não é possível que ela tenha TDAH, ou ela gosta de jogar, no jogo ela presta atenção, né? Então, acontece muito esse tipo de julgamento por falta de informação. Então, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ele também pode ser sem a hiperatividade, tá? É uma condição que faz com que as crianças e depois os adultos, porque o TDAH criança, ele vai ser um TDAH adulto, então é importante a gente já iniciar tratamento, terapias, estratégias, ferramentas, né? Tanto com os olhos quanto de rotina, de anotações e tudo mais, para que na vida adulta isso não gere muitos prejuízos. Então, essas pessoas elas são facilmente distraídas, inquietas, impulsivas. O TDAH ele é inicialmente, né, rotulado como um problema comportamental, só que na verdade ele é um distúrbio neurológico e ele pode afetar a estrutura realmente, a função química do cérebro. Então, a pessoa portadora de TDAH, ela que é um transtorno, então não é uma doença, tá? Ela tem uma alteração química realmente no cérebro, muitas vezes até na formação dele. Então, não tem uma causa única, né? Então, é por isso que tem o TDAH. Não tem. Desculpa. E existem 3 tipos aí a partir de um conjunto de sintomas, que é o que a gente vai ver agora. Então, aqui algumas mudanças que podem acontecer no cérebro da pessoa com TDAH. Então, na estrutura, o lobo frontal é menor. E o que que faz esse lobo frontal? O controle do impulso, a concentração e a amígdala. A amígdala colabora com a regulação emocional. Eu sempre falo sobre isso. Para mim, Deus fez o nosso corpo perfeito com tudo que ele precisa, né? Para funcionar bem. Então, não tem essa questão de a amígdala não precisa, a amígdala é desnecessária. Não tem como, né? E a amígdala está aí, ligada à regulação emocional e pode haver uma alteração na pessoa portadora do TDAH. Na função, o desenvolvimento e atividade cerebral são mais lentos, então são pessoas com mais dificuldade de organização, de tarefas de rotina, de memória, né? A química, o processamento também é anormal dos neurotransmissores, e isso vai afetar o quê? No humor, também na memória, na motivação, no comportamento social e no sono. Então, vocês vejam que são realmente alterações que ocorrem fisicamente, tá? No TDAH. E aqui a gente tem 3 tipos. Então, o desatento, que é uma tendência mais nas mulheres, hiperativo impulsivo, que é uma tendência masculina, e combinado, que é geralmente também mais masculino, né? Então, não é tão comum ter em mulheres. A estimativa é que 1 em cada 12 crianças tem o TDAH. 2/3 dessas crianças têm pelo menos uma condição concomitante, ou seja, também tem ansiedade, depressão, sono, que não é legal, né? Então, elas têm alguma outra condição. Os sintomas, eles costumam aparecer entre 3 e 6 anos, e o diagnóstico geralmente é fechado em torno dos 7. Então, é muito importante a gente ter essa informação, por quê? Porque nesse período aí, entre 3 e 6 anos, já tem muito médico colocando medicação. E dá para a gente buscar outras alternativas, principalmente nesse período que ainda é antes dos 7 anos e que não fechou o diagnóstico, né? 3/4 das crianças com TDAH, elas vão ser adultos TDAH também, e elas têm um adulto parente. Então, assim, tem um pai, um tio, um primo, tem alguém na família, né? E a questão também do TDAH é que é mais diagnosticado em meninos do que em meninas, tá? Então, 3 vezes mais aí diagnóstico em meninos. Aqui, a gente, né, tá todo mundo aqui, um time de pessoas que já sabem o que são os olhos, então, mas só para a gente repassar, né? Então, como os óleos essenciais, eles são extremamente potentes, a gente consegue
inserir na rotina da pessoa com TDAH e trazer muitos benefícios aí no dia a dia, né? E a gente vai falar um pouco sobre quais os óleos, como utilizar e tudo mais. Por que usar os óleos, né, gente? Porque é muito mais barato, por mais que algumas pessoas digam que óleo essencial é caro. Por exemplo, um óleo de limão custa menos de 30 centavos a gota, então não dá para chamar isso de caro de forma alguma, inclusive pela concentração das gotas, né? Então, realmente, assim, não tem como a gente dizer que óleo essencial é caro, isso já ficou para trás, né? E a gente tem uma questão aqui muito interessante sobre, anterior na tela, sem os efeitos colaterais. Então, toda medicação vai gerar efeito colateral, e a gente tem essa vantagem nos óleos. Eles são realmente eficazes, então a gente vai ver aqui estudos que comprovam o uso dos óleos essenciais na memória, no foco, na concentração, né? Então, não é uma coisa que a gente acha que serve, a gente tem estatísticas e números e estudos que comprovam esse resultado, né? Aqui algumas formas que a gente já sabe de utilizar os óleos. Então, a forma aromática, tópica, a ingestão. A aromática as pessoas geralmente desprezam, né? Acham que, vou só cheirar um óleo e não vai ser suficiente, eu tenho que tomar. E como a gente está falando aqui com idade entre 3 e 6 anos, né? Antes do diagnóstico, pode ser utilizado depois também, mas a gente está focando nesse período. A ingestão não é recomendada. Então, o uso tópico e aromático é bastante utilizado nesse período, tá? Então, como que os óleos essenciais eles vão agir no TDAH? Então, os óleos essenciais eles contêm componentes químicos que estão entre as pouquíssimas moléculas que podem atravessar a barreira do cérebro. A estimulação dessa região límbico do cérebro também ajuda, que é através do olfato, né? Então, os aromas têm a capacidade de estimular essa parte do cérebro, uma vez que o olfato está totalmente ligado aos centros emocionais e hormonais da mente. É muito interessante sobre isso, né? Quem aqui, eu queria que vocês me dissessem no chat, quem aqui, alguém já olhou para você e falou assim, mas como que eu vou cheirar um óleo essencial e ele vai agir nas minhas emoções? Já aconteceu com alguém aqui? Da pessoa achar muito estranho esse negócio de cheirar um óleo e acalmar a ansiedade, cheirar um óleo e estimular o foco, a concentração, né? Já aconteceu? E vocês souberam lidar bem com essa situação? Souberam responder? A Cláudia, achei muito estranho no início, todo dia. Dia sim, outro também, né, gente? O tempo todo. E vocês souberam dar um exemplo assim que fizesse a pessoa ficar sem palavras? Tem até um Reels no meu Instagram, né? Vou colocar meu Instagram aqui, acho que a maioria já me segue lá, mas tem um Reel no meu Instagram que até está fazendo bastante sucesso, que eu falo justamente sobre isso. Eu explico a ação do óleo essencial nas emoções, né? Como o exemplo da cocaína. Vai fundo, hein, Érica? Caraca, esse exemplo eu nunca dei, não. Mas é um bom exemplo. Mas o que acontece? O que eu costumo falar geralmente com as pessoas, né? Por exemplo, esses golpes que as pessoas sofrem, sei lá, no Uber, na balada e tal. A pessoa pega um lencinho, bota algum produto químico lá, põe no nariz da pessoa, a pessoa cheira e apaga. Então, veja que um cheiro, um aroma, uma cheirada ali, né, pode fazer o sistema todinho do nosso corpo desligar, apagar o nosso sistema. Então, eu costumo dar esse exemplo porque você está ali explicando sobre os olhos nas emoções e no foco, na concentração, e a pessoa está com aquela cara de você tá doida, né? Tem nada a ver. Como fazer uma mamexia que a criança tem, mas não aceita. A gente não convence ninguém, Roseli. Isso eu ainda não estou conseguindo fazer, não. Felizmente eu não vou poder te ajudar. Porque a primeira coisa são a família, né? A família que tem que perceber e buscar ajuda. Eu tenho, inclusive, na minha família algumas situações e eu já me coloquei à disposição, mas enquanto eles não quiserem ajuda, eu não posso ajudar, tá? Até porque a pessoa vai ter que usar os olhos, então não tem como a gente fazer isso, não. Pelo menos eu ainda não descobri como faz, eu vou ficar devendo. Então, quando a gente fala isso, desse exemplo, a pessoa fala, faz sentido. Outro exemplo que eu costumo dar frequentemente é o aroma, né? Como que o aroma está conectado com a memória e com a emoção, como está tudo junto. Você sente o perfume de alguém
ou o cheiro de algo da sua infância, um bolo, um bolinho de chuva, um perfume, sei lá, uma fruta, né? Você sente aquele aroma, você lembra de uma situação e você sente, aquilo é uma emoção em você, né? Tanto que na meditação, por exemplo, né, eles orientam, pensa numa imagem mais tranquila, uma imagem que você gosta, uma praia, tal. Por quê? Porque aquilo vai te trazer uma sensação. Então, eu estou dedicando algum tempo aqui nessa parte para que a gente entenda como explicar para as pessoas essa ação do óleo essencial na emoção, no foco, no cérebro, né? No nosso sistema nervoso, no nosso sistema do foco e da concentração também. Então, quando a gente tem uma informação desse tipo, eu deixei ela, eu queria que a criança usasse sozinha, não deu muito certo. Não tem como, de jeito nenhum, gente. Até porque a família tem que usar também, tá, Roseli? Então, realmente, nesse caso, a gente não tem muito o que fazer. Então, tá entendido aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Como que o óleo essencial funciona nessa questão das emoções? Se tiver, coloca aqui no chat que eu vou respondendo, tá? Uma coisa extremamente importante que nós precisamos falar, quem me acompanha já sabe, eu acompanho muito o Dr. Damian Borges, e ele sempre tem falado sobre o intestino. E eu fui realmente estudar um pouco mais profundamente a conexão do nosso intestino com o nosso cérebro, e ele está totalmente interligado. Tem uma médica que mora nos Estados Unidos, ela tem um filho autista, ela é TDAH, e ela fala que é 1000% o intestino, 1000% no autismo, no TDAH. Então, muitas vezes, nós, como consultores aqui, apresentamos para as famílias o Balance, o DDR, o Adaptive, Frankincense, a linha Kids, né? Intune, mas nós não falamos do intestino e fica um tratamento incompleto. Então, a partir do momento em que eu tive essa consciência sobre o intestino, eu falo frequentemente, tá? Então, vou passar aqui rapidamente o que acontece. As pesquisas mostram resultados promissores no tratamento da microbiota, com potencial de prevenir déficit no desenvolvimento neurológico. E aí, o interessante aqui, né, porque a microbiota, ela precisa começar a ser cuidada ainda na barriga da mãe. Por quê? Porque as bactérias boas, elas estão diminuídas no intestino da criança. Olha que interessante. Essas bactérias boas, que elas são importantes para o bom funcionamento do intestino, e aí para o funcionamento neurológico, que é o que a gente vai entender aqui, elas são diminuídas nas crianças nascidas por cesariana, prematuras, amamentadas artificialmente ou que receberam antibiótico nos primeiros meses de vida. E esse é um fato. Tem uma moça que tem um filho autista, entrou na DOTERRA e ela escreveu um livro sobre intestino. Sim, tem algumas pessoas, assim, tem um grupo bem grande já de mães autistas trabalhando bem forte na questão dos olhos, né? Então, todos esses fatores que eu acabei de falar, eles estão conectados com o risco aumentado do TDAH. Essa microbiota, né, ela é investigada porque tem um potencial papel no eixo aqui que a gente fala, né, que é intestino e cérebro. Vai influenciar em tudo, no metabolismo, na inflamação, na neurotransmissão, em absolutamente tudo, gente. Por quê? É no intestino que acontece a produção de neurotransmissores e hormônios importantes para o funcionamento do nosso corpo. Um exemplo que a gente tem aqui, né, é a serotonina. Então, 90% da produção da serotonina é feita pelo intestino. Portanto, um intestino inflamado, onde não tem uma boa absorção de nutrientes, não tem um bom processo digestivo, uma pessoa constipada, né? Uma criança que não vai ao banheiro diariamente. Então, isso tudo vai ser bastante prejudicial para a produção dos neurotransmissores e vai afetar no comportamento e na questão do foco e da concentração, tá? Para divulgação nos grupos institucionais. Eu vejo se eu consigo compartilhar sim, Renata. Beleza, Tati. Então, veja que é muito importante a gente ter essa clareza, né, sobre a questão do intestino. Aqui é o estudo, como eu falei, que a gente tem estudos, né, que comprovam o uso dos óleos essenciais e o efeito deles no TDAH. Então, foi feito um estudo por esse Dr. Terry Friedman, né?
De 1999 a 2001, então foi durante 2 anos, ele encontrou resultados que provaram realmente que os óleos essenciais de vetiver, lavanda e cedro tiveram um excelente resultado. E aqui tem uma outra informação que as pessoas geralmente, quando me procuram pedindo protocolo de TDAH, elas perguntam: ah, mas quantas vezes por dia tem que usar? Por quanto tempo e tudo mais, né? Aqui já tem até algumas respostas. Então, o óleo foi administrado por inalação 3 vezes por dia durante 30 dias. Então, ao longo do dia, foi inalado, tá? 3 vezes dessa forma. Aqui, inalação consciente, que a gente chama. E também, durante a noite, um óleo essencial, provavelmente lavanda, para o sono no difusor a noite toda. Esse é um outro ponto muito importante. Tem gente que quer fazer um tratamento para o TDAH e ela fala assim: eu quero um óleo que resolve tudo, né? Só que se ela vai no médico, o médico passa um antibiótico, um anti-inflamatório, um antialérgico, um anti não sei das quantas, 4, 5 remédios ela toma todos, porque ela entende que é um para cada coisa. No óleo essencial, às vezes ela quer um óleo para tudo. Então, muitas vezes, até já entra aqui numa coisa de empreendedorismo, né, que eu não consigo não falar, mas é o quê? Às vezes a gente tem que demitir o cliente. Muitas vezes a gente quer fazer questão de atender aquele cliente. E nós não devemos fazer tanta questão quando a pessoa não está disposta a fazer um tratamento realmente eficaz. Por quê? Ela vai comprar um óleo, não vai resolver o problema, e depois ela vai dizer que o óleo não funcionou. Então, é muito importante a gente pensar nisso tudo, né? Que a pessoa quer uma coisa assim, tipo, eu ia perguntar isso, usa os 3? Vou falando aqui. Então, aí a inalação dos óleos, né, provou resolver as ondas cerebrais das crianças de volta para os padrões. No meu canal no YouTube, tem um vídeo onde eu mostro o resultado de um exame de uma mãe que no início da pandemia parou todas as terapias por causa da pandemia, né? Aí, nesse mesmo tempo, ela procurou os óleos essenciais e a criança, sempre que fazia, né, esses testes lá da questão cerebral, dava tipo, eu não vou lembrar exatamente agora, mas ele vai 4 e o mínimo é 7. E nunca aquela criança tinha tido um resultado superior a 4. Depois de 4 meses usando os óleos essenciais, ela repetiu o resultado e deu dentro do padrão normal. E aí ela até me chamou, né? Falou: ai, será que foi os olhos? Ainda vai sair falando mal, com certeza, Renata. Não, coincidência. Tá sem terapia, usando os olhos e teve resultado, né? Então, as pessoas têm muita resistência para acreditar na eficácia dos óleos. E é por isso que a gente precisa ter essa informação, né? Porque a gente consegue ter mais segurança para certificar ali para ela falar: olha, realmente é o óleo essencial que produziu esse resultado. Ela usou esses 3? Não, no caso foi um outro protocolo, tá? Eu acabei indicando bastante a linha Kids. Então, aqui é o resultado final. A lavanda aumentou o desempenho em 53%, o cedro em 83% e o vetiver em 100%, tá? Então, aqui é um estudo, e aí claro que a gente sabe que o vetiver tem um valor um pouco mais alto, às vezes algumas pessoas não querem investir de cara, a gente pode buscar outras alternativas. O cedro mesmo é uma alternativa aqui para fazer inalação consciente, e aí pode associar à lavanda. Aqui eu falo um pouco sobre cada um desses óleos. Então, veja, o óleo essencial de vetiver, ele é um excelente equilibrador mental e relaxante profundo. Não é o tema, mas eu falo muito dele no sono, porque ele é um óleo essencial que é como se ele pudesse desligar o nosso corpo, assim, para dormir, sabe? E eu, particularmente, percebo que quando eu uso o vetiver, eu preciso de menos horas de sono para me sentir relaxada, né, tranquila. Acabo acordando bem mais cedo do que eu deveria até, muitas vezes. Então, ele é muito utilizado, né, o vetiver, para aliviar o estresse, a ansiedade, a insônia, a depressão. Ele é extremamente enraizador, porque ele é uma raiz, né? Tudo que é raiz traz para o hoje, para o centro, e fortalecedor, e tem a capacidade de ajudar no processo de autoorientação, melhorando o foco. Acalma a mente, e por ser tranquilizador do sistema nervoso, ele vai ajudar a dar essa sensação de centro, né? Porque o que acontece com o TDAH? É muito viaja, né? Tá em qualquer lugar, menos no lugar que ele deveria estar.
Então, vai fazer uma lição, se passar uma formiguinha do lado, você vai ver que está lá seguindo o caminho da formiguinha, mas não está mais fazendo a lição. Então, se distrai muito facilmente, né? E tem algumas estratégias que a gente precisa utilizar para evitar também essas distrações, né? Então, o cedro, ele produz um efeito calmante, promove a autoconfiança, reduz o medo e também traz um senso de identidade. Geralmente, a criança, às vezes depois o adulto também, portador do TDAH, acaba se sentindo um pouco estereotipado, né? Então, tudo é ela não presta atenção, ela e começa a fazer essas afirmações negativas acerca dela, que ela compra aquilo e ela se perde realmente, não consegue mais ali ter uma identidade, ela não sabe mais quem é ela é a pessoa que está todo mundo dizendo que ela é, né? Isso só piora o quadro. E o óleo de lavanda é calmante, equilibrador, restaurador, auxilia a mediar as alterações de humor, depressão e irritabilidade, além de melhorar a qualidade do sono, né? Então, a lavanda é sempre o primeiro óleo indicado para o sono. Aqui são algumas dificuldades do tipo desatento, né? Como a gente falou, tem alguns tipos de TDAH. Então, aqui o desatento, ele vai ter dificuldade de gerenciar o tempo, e a gente sabe, gerenciar isso começa na criança, né? Eu estava falando com a minha filha outro dia, tem o tempo de intervalo. Aí ela falou assim para mim, mãe, mas sei lá, 20 minutos de intervalo, acho que nem é isso tudo, e a gente tem que comer, tem que fazer não sei o quê e tem que brincar. Eu falei, então, é para aprender a gerenciar o tempo, porque depois, ao longo da vida, para você ser produtivo, você tem que aprender a gerenciar o tempo. E o desatento nem vê a hora passar, né? Tem dificuldade de concluir tarefa, manter o controle de pertences, perde muita coisa, né? Organizar e se manter organizado. Então, às vezes, organiza, mas daqui a pouco tá tudo bagunçado de novo, né? Ouvir com atenção, sem a mente dar aquela viajada. Se ater aos detalhes, manter o foco, lembrar e seguir orientações. Então, essas são algumas características do tipo desatento. Os óleos essenciais mais indicados nesses casos aqui: peppermint, alecrim, frankincense, lemon, cedro, intune e o tinker. Deixa eu ver, tem um chat aqui. Vai que, né, Tati? Acho que todos nós temos um pouco de dificuldade hoje. Não que talvez sejamos, né, tenhamos o transtorno, mas dificuldade de foco, concentração, quase todos nós temos, né? Ainda mais a gente que é mãe, né? Vai estar pondo roupa no varal, vai atender um cliente, aí esquece que estava pondo roupa no varal, né? Então acontece muito, né? Quem nunca? Então, os óleos essenciais para foco e concentração: lavanda, lemon, peppermint, laranja, cedro, sândalo, cipreste, alecrim, intune e tinker. Eu quero falar uma coisa aqui sobre isso. Vocês me entendem, né, gente? Que você vai fazer uma coisa dentro de casa. Hoje mesmo eu tava pondo roupa no varal, fui fazer uma caixinha de correio. E quando eu terminei, eu não lembrava mais que eu tava pondo roupa no varal. Chego na lavanderia, tá lá a roupa que eu tirei da máquina e não pendurei. Então, acontece, mas não é um transtorno, é só muita atividade mesmo que a gente tem que fazer, né? Mas a gente administra, tá tudo bem. O que eu quero falar aqui, rapidinho, eu falar rapidinho é difícil, né, gente? Que eu acabo falando pra caramba. Mas é porque são coisas importantes que eu quero compartilhar aqui com vocês. Só acabe a roupa na máquina, né? Perigoso esquecer a panela. Já fiz isso, viu, Renata? Já esqueci um ovo cozinhando, estourou. Então, olha só. O que acontece também, gente? Muito importante a gente ajustar protocolos ao longo da vida. Eu comecei a usar os óleos essenciais na minha filha, ela tinha 6 anos, né? Ela não tem diagnóstico, mas eu tenho alguns comportamentos, então eu uso focado nisso. E o que acontece? Chegou um momento em que eu sempre usei Steri, Tinker, Calmer. Sempre foram esses 3. Chegou um momento que não estava mais funcionando, né? E eu percebi que algumas mães também que compravam comigo, né, que se cadastraram até, também não estavam mais satisfeitas com o resultado. E o que eu fui perceber? Levando no pediatra, a pediatra falou, olha, o corpo dela já está mudando, ela já está entrando aí numa pré-adolescência, então muda muita coisa, tanto física quanto psicologicamente, né? Então precisa ter uma atenção maior aí. Aí o que eu fiz? Eu troquei a composição que eu usava do Tinker para o Intune. Então, nos dias ali, não tinha como eu buscar o Intune na hora, e eu peguei o Tinker, coloquei os óleos que eu tinha do Intune ali, rapidamente, e troquei, comecei a utilizar, né? E rapidamente a gente começou a ter resultado. Então, também troquei o Steri pelo Balance, então fui aí fazendo algumas mudanças. Então, é importante, tanto na nossa casa, na nossa família, quanto
para os nossos clientes e membros cadastrados, que também são clientes, né? A gente fazer o acompanhamento e pedir para a pessoa, falar, olha, me fala se você perceber que o resultado não está sendo legal. Por quê? Porque juntos a gente consegue encontrar um novo protocolo, uma nova solução. A vida muda, as situações no entorno mudam, né? Aqui em casa mesmo a gente teve muita mudança na nossa vida pessoal e isso também impacta em mim, em todos nós. Então é muito importante a gente entender que isso não é um protocolo para o resto da vida, tá? A gente precisa ajustar protocolo. Então isso é bem importante da gente saber. E a gente conhecendo aqui quais são as alternativas de óleos, fica também mais fácil da gente ir ajustando, trocando e testando e vendo qual que está funcionando melhor, tá? Aqui, uma solução para uma recordação mais ligeira, assim, rapidinha, é o alecrim. Então, colocar o alecrim em um difusor, uma bolinha de algodão, um lencinho, uma peça de roupa, né? E inalar enquanto está estudando e depois promover essa mesma inalação no momento da prova. Por quê? Por causa da memória olfativa que a gente falou lá no começo do bolo. Ah, senti o cheiro do bolo, eu lembrei de tal situação. Então, quando eu estou estudando e sinto o aroma, por exemplo, do alecrim, que é um óleo muito bom para essa situação, e eu sinto novamente no momento da prova, estimula a minha memória, facilita lembrar, tá? Do que eu estava estudando. Então, isso ajuda na questão da memória nesse sentido, tá? Aí aqui, né, alguns óleos desses que nós falamos agora. Então, o lemon, não vou ler todos os benefícios aqui, gente, porque boa parte de vocês já sabem. Então, eu vou pegar aqui nas questões do intestino e foco, concentração, que é o nosso objetivo, né? Então, ó, o limão, ele vai contribuir para a limpeza do organismo de metais pesados. Ele vai melhorar o sistema digestivo, a inflamação, né? Vai fazer uma limpeza ali no corpo, porque ele tem uma ação diurética. Isso na ingestão. Na inalação, ele vai melhorar o foco, a concentração, aliviar a ansiedade, que também atrapalha o foco e a concentração. Ajuda a limpar auto-julgamentos, né? Então, essa coisa do eu sou burro, eu não consigo, eu não aprendo, não é para mim, eu sou pior, eu sou. Não, acaba com isso tudo, fazendo uma inalação consciente frequente do lemon, além de ajudar a liberar sentimentos negativos que também estão associados ao TDAH, por todas essas questões que a gente já falou, e promove sentimentos de alegria e felicidade, traz leveza. Para as crianças, eu gosto bastante, agora ela cresceu um pouquinho, não cabe mais a pulseirinha, né, que a gente usava, mas sabe aquelas pulseirinhas que bate e gruda? Para as crianças é bem legal, e porque ela vem com uma esponjinha ali dentro, você pinga o óleo, o limão é um óleo que as crianças adoram sentir o aroma e vai para a escola com aquela pulseirinha inalando o óleo essencial aqui, tá? Quem já fez isso pode compartilhar aqui com a gente, colocar no chat, eu já fiz, eu já faço, e isso vai ajudando a gente também a botar na mão. Então, a lavanda, né? Então, a lavanda acalma sentimentos de ansiedade, melhora o sono, alivia a fadiga mental. Por quê? Também tem outra coisa, tem gente que fala assim, eu não consigo ter foco, concentração, adulto, né? Não consigo ter produtividade no trabalho. E a pessoa está exausta, a pessoa está até com o olho pequeno, porque ela não dorme bem. Se ela não tiver uma noite de sono relaxante, tranquila, repousante mesmo, reparadora, né? Ela não vai conseguir ter um cérebro funcionando perfeitamente. Então, veja que é bastante coisa envolvida, né? E a gente precisa fazer um protocolo completo para a pessoa. E ela pode escolher se ela quer ou não fazer o protocolo completo. Mas cabe a nós passar todas as orientações e fazer perguntas, tá? Os efeitos têm sido muito legal, Alessandra. Perfeito. Muito bom. A pulseira, gente, é super simples de usar. Ah, uma dica aqui também. Às vezes você fez um protocolo maior e a pessoa fala, ai, não sei se vai funcionar. Ela não fala assim, se não sabe se vai funcionar. Geralmente fala que não pode comprar agora. Experimenta, faz uma experiência com limão. Por quê? Porque um tiquinho de melhora que ela tiver com o lemon, que é um óleo super barato, vai fazer com que ela pense assim, vamos supor que você falou para ela do lemon e do vetiver. E aí ela comprou o lemon. E ela pensa, nossa, se esse óleo que custa só isso já está fazendo isso, imagina aquele que custa um montão, né? Então ela faz ali uma associação onde o que custa mais caro, ela vai pensar, vai resolver mais. E aí ela perde o medo de investir, porque o problema não é não ter dinheiro, o problema é não acreditar que vai funcionar, tá? Então isso é muito importante. Quem que tá com a Gisele?
Inclusive, a Beatriz ainda chora que sente minha falta. Coloquei a pulseirinha, o Elevation, perfeito. Quando ela tem saudade da mamãe, ela cheira a pulseirinha. Olha que legal, já criou uma memória olfativa. E essa memória traz acolhimento, né, Gisele? É isso mesmo. Olha que perfeito, perfeitíssimo. É isso, é a gente ter aí estratégias, né, para utilizar os olhos no nosso dia a dia. Então, aqui outras coisas, né? Desbloqueia a expressão verbal. Deixa eu ver o que mais. A lavanda, ela vai basicamente trazer essa tranquilidade para limpar a mente, tá? Então, e o sono, obviamente, né? Esse a gente já tá careca de saber. Agora, o peppermint, né? O peppermint, ele, além de abrir as vias respiratórias, oxigenar melhor o cérebro, o pulmão, tudo, ele vai trazer uma melhora no esgotamento mental. Gente, geralmente um adulto, quando ele procura a gente, porque tá com problema de foco, ele não tá com problema de foco, ele tá esgotado, ele não tá dormindo bem, ele não tá pensando direito, tá com uma péssima produtividade, tá esquecendo as coisas, tá perdendo prazo, a situação tá feia. Porque quando o adulto procura, geralmente a coisa já está, assim, bem nítida nos resultados negativos, no caso, né? Então, a gente precisa entrar ali, pelo menos, com um sono reparador e um energizante. E um cítrico para dar aquela melhorada ali no ânimo, tá? Na energia, na positividade mesmo. Então, aqui o peppermint, né? Ele vai ser energizante, vai ajudar a abrir melhor, né, assim, os pensamentos, revigora o corpo, aumente, melhora a disposição, alivia a dor de cabeça, essa tensão também que a pessoa acaba tendo muito, né? Ah, então, peppermint aí é vida, né? Quem aqui adora inalar um peppermint de manhã? Eu não vivo mais sem. Aí a gente tem aqui o frankincense, também tá lá na lista de óleos, vai apoiar estados de depressão, aliviar também as dores e auxiliar muito no sistema nervoso, né, central. Então, fantástico, é incrível o acolhimento dos olhos. Cris, particularmente no Shopee, tá? A pulseirinha, sem nenhum segredo. Alecrim, conhecido como óleo dos estudantes, ele é capaz de estimular o sistema nervoso, melhora a memória, concentração, raciocínio. Pode ser utilizado na prevenção e tratamento de depressão, ansiedade, Alzheimer. Ajuda a melhorar o nível de atenção e a memória, facilitando, né, os processos de aprendizagem. Então, por isso, ele é bastante indicado para as pessoas desatentas, cansadas e que estão se sentindo um pouco lentas, tá? Então, alecrim e é super barato. O Intune. O Intune, gente, é um óleo bombado, né? Então, assim, ele tem amires, patchouli, frankincense, ylang-ylang, sândalo havaiano, camomila romana. E ele é incrível realmente nessa questão de acalmar, estimular o cérebro. Uma informação também importante aqui. O mix da atenção, né, da linha Kids, ele é touch. Ele é os óleos essenciais diluído em óleo de coco. Porque tem gente que fala, nossa, mas o preço é diferente. É diferente. Primeiro, porque a composição é diferente. Então, tem óleos com valores, né, totalmente diferentes aqui. E também, o Intune, ele é 100% óleo. Então, ele não é touch. Ele não é diluído em óleo de coco. É 100% puro. Então, se você quer ele na sua máxima eficácia, usa ele exatamente como ele vem, sem diluir, tá? E aí ele vai ser muito importante na questão de ativar a memória, melhorar a produtividade e controlar o pensamento acelerado, né? Porque a ansiedade acaba sendo viver no futuro. A pessoa não consegue ficar no presente. Então, o Intune é uma excelente alternativa, tá? E o Tinker, que a gente também vem falando aqui, ele tem vetiver, hortelã-pimenta, clementina, né? E o alecrim, diluídos em óleo de coco, que é o que eu acabei de dizer. Então, alecrim aí, memória, hortelã-pimenta, memória de curto prazo, maior atenção, clementina, melhor humor, felicidade, reduz ansiedade, como a maioria dos cítricos, e o vetiver, um tônico para os nervos. Então, ele é bastante indicado para as pessoas que se distraem, que são impacientes, que têm uma certa irritabilidade e traz para o hoje, né? Então, é muito importante aí para os distraídos. Aí aqui a gente tem o hiperativo impulsivo. Então, é aquela hiperatividade. Então, não fica parado, tá? Não espera a vez, atropela as coisas, atropela as pessoas, fica se remexendo o tempo todo, fala demais, é impulsivo, acaba interrompendo muitas conversas, levanta toda hora, né? Não fica parado, não gerencia as emoções, justamente por causa da impulsividade.
Então, essas são algumas características do hiperativo impulsivo e combinado, que geralmente é menino, tá? Os olhos aqui para essa característica, né? Então, lavanda, ylang-ylang, laranja, gerânio, bergamota, cedro, yuzu. Olha a quantidade de óleos essenciais cítricos, né? Para acalmar e equilibrar. Para ansiedade, lavanda, copaíba, rose, claricege, bergamota, laranja e lemon. Os cítricos são sempre perfeitos. Aí aqui tem uma sugestão para o difusor ultrassônico, para o rolon e para adolescentes, tá? Então, aqui a gente pode seguir a tabela de diluição normal mesmo. E difusor, eu sempre falo, de 5 a 6 gotas, coloca menos, sente o aroma, porque alguns óleos são mais intensos, e você às vezes pode sentir aqui, ó, descendo no nariz, na garganta, e é porque o cheiro tá muito forte. Quando acontece aqui em casa, eu abro, tiro, coloco mais água, guardo aquele água a mais, e depois, quando acaba, completo, né? Aqui não vai dar muito tempo, gente, da gente falar do sistema, de como o copaíba age, né, no nosso sistema endocannabinoide, mas vou fazer um resumão aqui, como eu falei, depois dá para assistir e printar as telas. O copaíba, ele é muito semelhante ao efeito, né, positivo do canabidiol, que, para quem não sabe, é o óleo da maconha. Tá bombando no mercado hoje essas questões, congressos e tudo mais, falando do canabidiol. Porém, o que acontece? Esse sistema que ele age no nosso corpo, né? Normalmente, uma pessoa que está saudável com o seu sistema endocannabinoide é produzido naturalmente pelo corpo. E esse sistema, ele é responsável por quase nada no nosso corpo, né? Sistema imunológico, resposta à inflamação. Por isso que o copaíba é bom para quem sofre com dores. Ajuda a regular o sono, o apetite, a digestão, receptor de dor no corpo, aí entra a fibromialgia, hormonais, a função reprodutora, a memória, né? Então, como eu falei, o corpo cria os endocannabinoides sozinho, mas com a deficiência, todas essas funções, ou uma parte delas, fica com deficiência, né? Então, não funciona como deveria. E quando a gente faz o uso do copaíba, a gente vai ter a regulação desse sistema de uma forma sem afetar negativamente com o efeito psicoativo do canabidiol, que é por isso que não é totalmente liberado e tudo mais, né? E tem uma outra informação. Pode ir lá, Fernanda. E tem uma outra informação aqui também bem importante. Ó, o copaíba, ele atua nos mesmos receptores CB2, né? Então, dá o mesmo efeito, só que 200 vezes mais potente. Então, veja que incrível isso. E sem provocar os efeitos psicoativos da cannabis. Então, é muito mais seguro, além do CPTG e tudo mais, né? A tangerina, que aqui também a gente já conhece bastante, né? Um cítrico que vai ajudar na questão da ansiedade, vai elevar o humor, vai reintegrar pessoas, resgatar a alegria, né? Então, isso tudo, como eu falei, a pessoa fica estereotipada, às vezes quer se excluir. A tangerina é o óleo da inclusão, né? Então, ele ajuda bastante. E na forma aromática. Laranja não tem como viver sem também, né? Um aroma super agradável para o olfato das crianças, que estimula a produtividade, também alivia sentimentos de ansiedade, então é incrível aqui a laranja. O balance, não dá para viver sem, gente. O balance, ele é para todo ser que respira. Respirou, tem que usar o balance, tá? E ele vai ajudar também na ansiedade, o equilíbrio emocional, aliviar a gestão das emoções, né? Como nós falamos aqui, algumas características não consegue gerir as emoções, né? Então, é melhor. O uso do balance ajuda muito nisso. E o Zengest, que não tem como não usar Zengest. Eu falo frequentemente lá no nosso grupo, gente, usa o Zengest pelo menos uma vez após o jantar. No mínimo. Ah, Adriana, eu não tenho nenhum problema, meu estômago funciona que é uma maravilha, meu intestino. Não tem problema. Usa o Zengest, ingestão ou topicamente, pelo menos uma vez após o jantar. Você vai perceber como seu organismo funciona diferente. Refluxo, queimação, azia, sensibilidade alimentar, a própria constipação, né? Ou a diarreia, ele regula o nosso sistema. Então, o Zengest é um óleo de uso diário. Por quê? Porque o nosso organismo precisa fazer digestão todos os dias, precisa absorver nutrientes todos os dias. Então,
Zengeste pelo menos uma vez ao dia. Quem aqui usa Zengeste todo dia, gente? Coloca aqui no chat para mim. Aqui em casa é Zengeste todo dia. E agora eu fiz uma versão Rolon, exclusiva da Sofia, que fica no quarto dela, passo todo dia antes dela dormir também. Ele é bom para quem tem todo tipo de... Eu tomo soft gel também. Também aqui em casa temos todos os soft gel, Patrícia. Agora mesmo eu estou fazendo uso do On Guard e do Turmeric. Todo tipo de problema digestivo e intestinal. Zengeste, tá? Ele é um mix completíssimo. E aí, para a gente encerrar aqui, eu vou deixar para vocês o inalador, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer pergunta aqui, a gente tem quanto? 2 minutos. Soft gel salvou a vida. Total. Como fazer o uso diário? Na pele ou tomar? Então, tanto faz. Na ingestão, pode fazer ingestão aí de 2 gotas após o jantar, ou faz o uso tópico, aplicando, diluindo com óleo de coco, aplicando na barriga, tá? Como a pessoa preferir. Ó, salvou de uma gastrite, levo para onde eu vou também, meus Zengeste. Tem uma versão rolão na bolsa, porque não dá para ficar sem. Zengeste, a verdade, aqui em casa eu tenho em todos. Tenho aqui no aparador na sala, tenho na cozinha, tenho no quarto, tenho na bolsa. Aí tem no quarto da Sofia também. Então, o tempo todo aqui a gente está rodeado de Zengeste, né? E aí, então, eu vou deixar aqui para vocês uma receita de um inalador pessoal, tá? Ele é feito com vidrinho vazio mesmo. Acho que muitos de vocês já devem fazer isso, né? Reutilizar os vidrinhos. Então, você pega um vidrinho vazio de óleo. Adriana, precisa lavar, higienizar, purificar e tudo mais? Se for um desses óleos que é focado para essa intenção sua, não precisa fazer nada disso. Muito pelo contrário. Tem um restinho de óleo essencial ali dentro do vidro e você não vai desperdiçar nada, tá? Então, você vai pegar um vidrinho vazio, colocar um pouquinho de algodão, não precisa entupir ele todo de algodão, não. Coloca 3 gotas de alecrim, 3 gotas de peppermint. Não precisa colocar essa tampinha branquinha que tá aqui do plástico, de novo, porque o algodão vai ficar travado ali em cima, e tampa com a tampinha preta. Esse inalador você pode levar para qualquer lugar. Pode inalar em torno de 15 vezes por dia, tá? Então, pode inalar ali várias vezes mesmo, conforme a necessidade. E, aproveitando aqui a aula da semana passada, né, que o Douglas e a Beth falaram de amostras, essa é uma forma de você dar amostra a um custo praticamente zero, né? Então, assim, muito barato, 3 gotas de alecrim, 3 gotas de peppermint. Você pode adaptar ali, se for para uma criança também, colocar o lemon, colocar o cedro, enfim. Dá para você rever aqui o material e fazer o inalador pessoal voltado para a necessidade daquela pessoa. E você dá de amostra, ou você fazer aulas, né? Que nem aqui, quarta-feira, a gente tem no nosso espaço essa aula, né? De TDAH, a gente tem presencial aqui. E no final da aula, a gente faz uma oficina onde as próprias pessoas vão preparar o seu inalador. Então, a gente fornece os vidrinhos, o algodão, o óleo essencial, obviamente, e faz ali conforme a necessidade de cada um. E a pessoa já sai da nossa aula com o inalador pessoal levando para casa, né? Então, é algo que a pessoa vai ter uma experiência ali com óleo e realmente vai funcionar. Por quê? Porque é no uso aromático, tá? Douglas, pode encerrar a gravação, por favor? O cheiro dura um bom tempo. Eu comprei os inaladores Fizz, dura muito tempo. Sim, dura bastante tempo. Dependendo da quantidade de vezes que a pessoa abre, pode durar uma semana, às vezes até mais, né? Mas se ela faz um uso assim mais frequente, eu sempre falo, Adriana, quando que repõe? Repõe quando você sentir que o aroma já tá fraco, não tá mais ali, né? Porque é volátil, vai evaporar e tudo mais. Mas você vai repor conforme você perceber no olfato a necessidade, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Acho que eu vou. Stop. Alguém tem alguma dúvida, gente, para a gente não passar muito aqui do horário? Deixa eu ver.